Olá, meus amores, saudades de vocês. A Pro vai gravar esse vidinho aqui com os slides que eu ia passar para vocês antes da pandemia e vai aproveitar e servir como revisão de conteúdo, tá bom? Então vamos lá falar sobre embriologia animal, tá? Olha que bacana aqui, ó, todos os animais, do humano ao coelho, ao passarinho, ao tubarão, o início do desenvolvimento embrionário é o mesmo. Impressionante isso, né? Gosto muito dessa matéria. Aí aqui os tipos de ovo, que é os tipos de desenvolvimento. Se não me engano, a Pro falou na última aula, tá? Para vocês. Vamos lá então. Embriologia, ciência que estuda o desenvolvimento dos animais, da fecundação até a formação do embrião, tá? Tá aqui um esperma entrando em um óvulo, tá? E de milhões, somente um que consegue entrar e consegue se desenvolver. A vida é incrível, não? Então lá, tudo vai se iniciar pela fertilização do óvulo, tá? Então, fecundou, vai começar o processo de desenvolvimento. Aí, a partir daí, pessoal, quando já tenha fundido o óvulo e o esperma, aí ele vai se chamar zigoto, tá? O zigoto, ele vai ter o material genético, tanto do esperma quanto do óvulo, e vai começar a realizar sucessivamente divisões por mitose, porque uma mãe irá originar duas células filhas, tá? Então, aqui, ó, já é um zigoto. Então, aqui já ocorreu a fecundação, tá? Então, vamos lá. Então, pessoal, continuando, lembram que na última aula que a Pro deu para vocês, foi uma aula até que o Moreira interrompeu para conversar com a sala, aí a Pro tava falando desse slide, né? Então, ó, assim que o zigoto começar a fazer as divisões celulares por mitose, porque uma célula mãe irá originar duas células filhas idênticas, tá? Ela vai começar a sofrer diferenciação. Olha aqui, ó, isso é diferenciação, porque vai existir vários tipos de células, tá? E vai sofrer também especialização. Além de elas serem diferentes, elas vão ter uma função diferente no nosso corpo, tá? Então, eu tenho células. Em conjunto de células eu terei tecidos, conjunto de tecidos eu terei um órgão. Aí vai ter órgãos que vão trabalhar de forma muito semelhante. Coração, vaso sanguíneo, sangue. Então o que acontece? Quando eu tenho vários órgãos, né, alguns órgãos semelhantes, aí eu vou ter o meu sistema. Quando eu tenho vários sistemas, eu vou ter o organismo, que é o nosso corpo, tá? É a gente em si. E aqui eu estava falando para vocês da importância dessa questão aqui, que foi através desta observação da célula em se diferenciar e especializar, começaram a fazer estudos com células tronco, que é o quê? Eu pego um zigoto, faço a divisão dela, separo e induzo essa célula a se transformar em se diferenciar e especializar no tecido que eu preciso, tá? Então lá, totipotente. Totipotente, pessoal, é bem no comecinho do desenvolvimento embrionário. O que tem de importante aqui? Essa célula, ela não vai ser única. Lembra que a Pro falou que ela parece uma amorinha, cheia de célulazinhas, cheia de amora, cheia de gominhos? Se eu separar, ela não vai morrer. Ela vai continuar o seu desenvolvimento embrionário, porque ela tem um poder enorme de divisão, é enorme de se reparar, tá? TOT é vários, potente é de potência mesmo, tá? Aqui a gente vai chamar de multipotentes, tá? Por quê? Ela já vai ter a diferenciação. Então, aqui, quando começa a ter essa diferenciação, eu separo, ela não vai morrer, mas aquele grupinho de célula
vai se transformar, por exemplo, eu preciso de, vamos ver lá, que é o estudo, né, de medula óssea, tá? Que tá aqui, ó, dos dois. Aí, quando tá lá o zigoto se desenvolvendo, aí ele vai lá, eu separo, ó, tá um emaranhado lá, com mais de 64 células. Eu tiro um montinho de célula, que eu sei onde que vai ser a produção de medula, e faço com que ela continue se dividindo. Ela não vai morrer, ela vai continuar, ela é extremamente ativa, tá? E aqui já passou o 14º dia do desenvolvimento embrionário. Quando passa do 14º dia de desenvolvimento embrionário, aí já não conseguimos fazer essa separação de tecidos, tá? O que eles já começaram a observar, né, os cientistas? Que algumas células do nosso corpo estão com a gente desde que a gente nasceu. Por exemplo, raiz do dente. Raiz do dente, a gente perde? Não. A unha, bem a basal da unha, a gente perde? Não. Então, são células que têm algumas células tronco, tem algumas células que já sofreram essa diferenciação, que é onde os cientistas conseguem fazer com que essa célula se regrida para isso aqui e se desenvolva no tecido. Não vou conseguir desenvolver um ser vivo por completo, somente no tecido, tá, pessoal? Então, é muito bacana essa parte. Depois do 14º dia, acabou, eu não consigo fazer mais, tá? Que aí já começa a ter um outro nível de desenvolvimento. Vamos lá. O que vai nutrir o embrião? Então lá, zigoto. Agora a gente vai ter embrião. Do 14º dia a gente vai ter um embrião, tá? É o vitelo, sabe a clara do ovo, tá? Então aqui, ó, isso aqui é a clara do ovo. Aqui, ó, é uma ave, é um pintinho. Se vocês perceberem, aqui tá o abdômen dele, ó. Olha quanto vaso sanguíneo, pessoal. Porque isso daqui vai nutrir o embrião e o vitelo, tá? O vitelo é a parte que vai nutrir o embrião, tá? E é formado junto com o embrião. Então, é desenvolvido junto, tá? Que é igual a placenta. Aí, vai ter algumas formas de obter o nutriente, tá? Então, difusão, então são os animais de água, então ele vai absorver o nutriente ali pela membrana. Vocês já ouviram aqueles ovinhos de peixe, tá? Então tem um ovinho que é uma espuminha, aí aquela gosminha vai absorver o nutriente do ambiente, tá? A reserva de vitelo, que é os ovos, tá? Então, a gente come vitelo, bem pensando assim, que vai ser a clara do ovo. Então, aves e répteis, porque eles estão próximos do desenvolvimento, tá? Da evolução, então eles são muito semelhantes na questão do ovo também. E a alimentação parental, que é o que, pessoal? Pelo cordão umbilical, que nós, mamíferos, fazemos isso. Então, a mãe produz, a gente se alimenta, nós mães nos alimentamos, e esse nutriente vai cair na corrente sanguínea, que vai nutrir pelo cordão umbilical o embrião ou o feto, tá? Tudo bem? Tipos de ovos. Eu falo tudo bem como se estivesse aqui junto comigo, né? Mas tudo bem. Se não tiver tudo bem, vocês mandam mensagem. Vai ter os tipos de ovos. Então, de acordo com o vitelo, ele vai ter um desenvolvimento, tá? Então, tem o tipo de ovo. O ligolécito. O que é o ligolécito? Aqui tá, ó, o ser vivo, tá? E aqui vai estar o vitelo. Se a gente observar, tem pouquíssimo vitelo, tá? Ele é distribuído assim de forma uniforme, né? Mas é pouquinho. E o centro aqui, ó, o núcleo aqui, ele é bem desenvolvido. Quem vai ter? Os equinodermos, os anfioxos, os mamíferos placentados, tá? Que é os alécitos, tá? Aí o mesolécito, olha lá, eu tenho metade
vitelo, metade sem vitelo e o núcleo aqui, tá? Esse núcleo é a forma de vida. Aí a quantidade é média, que ela vai se concentrar, a gente chama de polo vegetativo, porque ela vai nutrir, que é o anfíbios, né? Telolécito, muito vitelo, muito vitelo, tá? Então o que acontece? É tanto vitelo que a forma de vida, o ser vivo, ele vai ficar na extremidade, no telhado, né? Brincando, tá, pessoal? Que vai ser as aves, os répteis e algumas espécies de peixes, tá? E o centrolécito, tá? O que vai acontecer? O vitelo vai ficar bem no meio e o ser vivo, né? O desenvolvimento, o embrião também estará. Então ele vai participar bem no meio. Aí aqui a gente vai ter os artrópodes, insetos e aracnídeos. Tudo bem? A gente é esse aqui, ó. Por que a gente tem pouco? Porque a gente tem a placenta, tá? Então a placenta irá nos proteger e o cordão umbilical irá nos nutrir. Tudo bem? Próximo. Aí aqui, ó, tipos de segmentação, clivagem. O que é clivagem? Divisão celular. Como esse embrião irá se dividir, tá? Como esse zigoto irá se dividir. Então lá, quando tem essa clivagem holoblástica igual, tá? Ou que ele se divide de forma igualzinha, proporcional, pessoal, é do mesmo tamanho. Quem é quem? Nós, mamíferos, tá? Então lá tem o ovo, aí lá mitose, aí aqui ó, a mórula. Lembra que a Pro falou da mórula? Então, em células totipotentes, se eu retirar uma, momentinho. Se eu retirar uma morinha aqui, ó. Ai, que coisa horrível, mas ela vai continuar se desenvolvendo, tá? Deixa eu apagar aqui agora. Aí a gente vai ter o ovo telolécito, lembra? Tá? Que é do slide anterior. Ele vai se dividir por igual? Não! Ele não vai se dividir de forma por igual. Ele vai se dividir de uma forma maior quantidade na parte superior e na parte inferior uma quantidade menor. Pode ver aqui, ó, tá? Aqui, pessoal, a gente tem em média 64 células já, tá? Então, ela é desigual. Ovo telolécito, tá? O que vai acontecer? Ela vai ser do meio para as extremidades, tá vendo? Ó? Desse 4, desse 4, 8, desse 4, 16 para 32, até chegar a 64. Olha quanto em volta, tá? A gente chama de disco germinativo, porque é aqui que vai ter o desenvolvimento, tá? Aí lá, ovo centrolécito, que é o grupo dos insetos lá, ele é parcialmente, tá? Meroblástica superficial. Por que meroblástica, pessoal? Porque ele vai partir aqui, ó, da superfície. Então, aqui, ó, ele começa a aumentar a quantidade de núcleos, tá? Vai aumentando. E depois que vai começar a surgir as células em volta desse núcleo, tá? Então, ele é superficial, ele é de dentro para fora. Tudo bem? Como vai dar os estágios iniciais de desenvolvimento embrionário? Pessoal, a Pro vai utilizar o anfioxo, tá? Porque ele é muito semelhante ao ser humano no início, tá, pessoal? No início. E a notocorda dele, ele não tem coluna vertebral como a gente, mas ele tem aqui, ó, o sistema nervoso central, tá?
E eles observaram o anfioxo porque ele é fácil, ele é cefalocorgado, ele não tem céfalo, o cérebro dele é bem pequenininho, ele não tem crânio, tá? Então, essas clivagens, essas divisões, será rápida até chegar na mórula, que eu já falei para vocês, tá? Quando depois da clivagem, aí, tá vendo que já, isso aqui é uma mórula. Ela vai continuar sofrendo, só que agora a célula já tem diferenciação e especialização. O que vai acontecer? Vai começar a surgir uma cavidade oca aqui, ó, tá? Esse daqui, essa massa que vai se transformar nisso daqui, a gente chama de blástula, tá? Que é no interior da célula. O que tem aqui, essa cavidade oca aqui, ó, igual um canudinho, a gente chama de blastocele. E aonde tem as células, blastoderme. Blasto é porque é da blástula, tudo bem? E essa cavidade aqui, ela fica oca, mas ela contém um líquido, tá? Não é tipo vazia assim, não. Ela é cheia de líquido, mas ela não tem célula, tá? Então aqui, clivagem, da clivagem vem a blástula, tá? Aqui a célula já tem a especialização dela e a diferenciação, tá? A partir desse momento. Eu tô mexendo com a mão, achando que vocês estão vendo minha mão, tudo bem. Aí vai ter alguns tipos de blástula, tá? Então aqui é dos anfioxos, ó, tá vendo que é por igual, tá? Então aqui é a parte superior, aqui é a parte vegetativa, aqui é a parte animal, tá? Vegetativa é porque vai dar início, e aqui é do mamífero, tá? Então aqui é o blastoderme, a blastocele, tá? E assim por diante. Só uma curiosidade. Depois da blástula, pessoal, vai vir a gastrulação, tá? O que é essa gastrulação, tá? A gastrulação, ela vai surgir uma cavidade, que é o arquêntero. Arquêntero, ó, essa aqui é a polo animal, polo vegetal, tá vendo? Ela é oca. Então, isso daqui, ela vai começar a encurvar isso daqui, ó. Ela vai começar a invaginar, ela vai começar a adentrar para formar um arco. Tá vendo, ó? Aqui, ó, eu tenho a parte aqui da célula, a blastoderme. Funciona? Aqui também eu tenho outra, tá? Então, o que eu vou fazer? Vai acontecer, isso daqui vão se juntar e vai formar um arquêntero aqui, tá? O que acontece? Essa parte aqui, ó, é a região anterior, onde vai se formar a boca. Olha que incrível! E essa parte aqui, ó, tá? Vai formar o ânus. Então, vai formar tipo um canudinho assim, ó, revestido. A parte interna é endoderma e a parte externa é ectoderma, tá? Então, é como se eu pegasse a bexiga tá cheia e eu dobrasse ela no meio, tá? Então, ó, porque embolia, pessoal, porque acaba ficando o ar, embolia de ar, tá? Vamos lá. Como vai se formar os tecidos e órgãos, tá? Vai ser através de movimentos morfogenéticos. Então, as células, lembra, já tem essa questão da diferenciação e especialização. As células irão se dobrando, tá? Para formar o embrião. E essa intensa atividade sucessiva, né? E as migrações dessas células para as regiões específicas do embrião. Então, formou a gástrula ali, né?
Aí essas células, elas vão se dividindo. Gente, é muito rápido mesmo. Tipo, em um mês já tá tudo formado no seu devido lugar, tá? E essas divisões, as células já vão se organizando, que é morfo, né? Tomando forma. Nessa formação, pessoal, vão formar folhetos, tá? Que é esses folhetos embrionários é o que irão formar os tecidos. Então, assim, é o que vai formar o sistema nervoso, é o que vai formar o sistema digestório, é o que vai formar o sistema circulatório, tá? Então, é por vários movimentos repetitivos de divisão celular e as células vão recebendo essas formas, tá? Aí depois vocês clicam nesse videozinho aqui que vai ter a explicação. Visualização, acho que tudo é visualização, né? Aí quais são os folhetos embrionários? Então lá, como a Pro falou, tá? Então lá, o celoma, que é uma característica dos cordados. O que é esse celoma? É o que vai proteger o sistema nervoso, tá? Aí vai ter a endoderme, que é a parte interna. O arquêntero, que vai formar o ânus, então é boca para ânus. Ectoderme, que é a parte externa, tá? E a mesoderme, que é a intermediária. Aí vai ter as formas, quando é folhetos embrionários, aqueles que terão somente 2 folhetos, que é o ectoderme e endoderme, que é o grupo dos quinodários, que é o grupo da água-viva. E triblásticos, que é a maioria dos animais, inclusive a gente. Aí, tipo de gastrulação, tá? Então, a embolia é quando tem essa cavidade oca aqui, como a Pro já falou, e por epibolia é quando começa a formar essa questão de massa que vai empurrando, tá? Ó, lábio ventral aqui, ó. Aí essa massa, de células vai empurrando, tá? Mas para nós a gente vai utilizar este aqui. Então, blástula, que vai resultar em gástrula. Organogênese. Organogênese porque irá formar os órgãos. Ah, muito bem. Isso mesmo, tá? Que aí terá outro videozinho aqui para vocês visualizarem, tá? Então, as células já se formaram, já se definiram, já se movimentaram, né? Movimentos morfogenéticos, perdão. Já se formaram em folhetos, já se dobraram e agora vai originar os órgãos. Aqui, sabe quantos meses já estamos? Do segundo para o terceiro mês, tá? No finalzinho do segundo mês, tá? Neurulação. Olha aqui, ó. Que é a primeira coisa que vai se formar. É o neuro, sistema nervoso, pessoal. Que é onde vai ter as recepções. Então, é por isso que fala que bebê, desde pequenininho, já sente tudo que a mãe passa, tudo que a mãe sente, tá? Porque as primeiras coisas que irão se formar. 17 dias com 21 dias, pessoal. Praticamente em 4 dias, tá? Então, aqui, ó, já tá na forma de gástrula. Aqui a membrana bucofaríngea, que vai surgir a boca. Membrana cloacal, que é o ânus, o nosso cloaco, tá? Aqui é a notocorda, que vai ser lá o sistema nervoso central, que é a nossa coluna, tá? As placas neural, que vai ser a formação do crânio, do cérebro. Nó primitivo, que aí vai estar embasado aqui, né, que toda forma de vida tem. E células recém-acrescentadas, tá? Então, ó, aqui tem a membrana bucofaríngea, membrana bucofaríngea. Prega neural, o que é isso aqui? É os nossos nervos, pessoal. Isso aqui é o que vai formar os nossos nervos, tá? Notocorda subjacente ao sulco neural. Então, sabe assim, ó,
tem o nosso cérebro vem para a coluna vertebral, certo? Dentro das nossas vértebras passam fios, que são os nervos, tá? É isso aqui, tá? Então, a primeira coisa que irá ser formada. Celoma, tá? É o que nos diferencia dos outros animais, tá? Que a gente vai... Essa cavidade formada pela mesoderme, tá? Que é a do meio lá, que vai acomodar os órgãos internos, vai proteger. Acelomados, eles não possuem esse celoma, porque eles são de blásticos, eles só tem 2 camadas, 2 folhetos. E os pseudocelomas, eles não possuem, tá? Porque a cavidade interna ela não é revestida pela mesoderme, então elas não terão, tá? Então aqui é só uma característica, 2 conceitos para vocês saberem, tá? Então, celoma é a parte interna do desenvolvimento embrionário para proteger lá os órgãos internos do animal, tá? Aqui, ó, os acelomados não tem celoma nenhum, os pseudocelomas é um falso, isso daqui é o tubo digestório, é o que liga a boca até o ânus, tá, pessoal? E aqui são os celomados, que aí está inclusive nós. Agora vamos falar dos anexos embrionários que os animais vertebrados possuem, tá? Olha que lindo, gente. Aqui a gente vai ter a placenta, o cordão umbilical saindo para fora e a bolsinha discreta. De excretar, tá, pessoal? E o bebê. Gente, o bebê só tem olho aqui, ó. Só que, porém, o cérebro e o coração já estão formados. Olha o tamanho desse estômago. Aí, vesícula vitelínica, tá? Vai ser o vitelo, que a gente chama, como a Cleo já falou nos primeiros slides lá, mais simples e a forma mais primitiva de anexo embrionário, tá? Que é o que? É o que vai nutrir o embrião. Alantoide, tá? É uma vesícula, tá? Que aqui, ó, alantoide, que ela vai armazenar as excretas produzidas pelo embrião. Então, aqui, ó, tem o vitelo que vai nutrir, certo? Aqui eu vou ter o intestino do embrião, aqui eu tenho o âmnion, que é o que vai proteger, aqui o córeo, que é como se fosse uma membrana para segurar tudo isso aqui, o saco vitelino, que é o que vai se transformar em placenta, tá? E aqui o vitelo, então ele vai absorver e vai excretar aqui, que é o alantoide, tá? Esse alantoide vai diminuindo de tamanho com o passar do desenvolvimento. E aqui a cavidade amniótica, que é o líquido amniótico, lembra? Que é o líquido que está dentro da placenta. Aí o âmnio e o córeo. O âmnio é a membrana interna delimitada ao redor do embrião, que a gente chama de cavidade amniótica, e ele vai ter o líquido amniótico. Para quê? Para não ressecar, e ele vai servir para segurar os impactos, tá? Imagina o bebê lá dentro da barriga da mãe, a mãe andando, correndo, se movimentando. Se não tivesse líquido amniótico, a criança ia ficar se debatendo assim, tá? Então ajuda a proteger. E o córeo é a membrana mais externa, tá? É aquela pelinha da placenta. E tudo isso vai proteger as estruturas. O líquido, o vitelino, o alantoide, o embrião e o âmnion. Tá? Aí é aqui, ó. Tá? Então, aqui tem o âmnion, aqui tem o vitelo, aqui tem o saco vitelino. Aqui eu vou ter o alantoide e aqui o córeo, que é a parte mais externa, tá? Placenta e cordão umbilical. Os mamíferos sofreram modificações
né, evolutivas e conseguiram a vivipariedade, tá? Que é o desenvolvimento do embrião e ele vai se desenvolver dentro do corpo da mãe, principalmente os mamíferos, tá? Aí vai começar a surgir algumas modificações dos anexos embrionários do slide anterior, né? Então agora a gente vai ter a placenta, que é aquele âmino, o córeo, tá? E o cordão umbilical ali, que vai ajudar a nutrir o bebê, tá? Então lá, aqui eu tenho a placenta e aqui o cordão umbilical. Então aqui protege e aqui vai nutrir. Então, ó, de onde vem o vitelo aqui, tá? Aqui que também vai ficar as excretas do bebê. Aqui, tá? Aqui quando nasce, olha a quantidade de sangue que tem, porque é uma nutrição, tá? Olha lá. Aí depois do desenvolvimento, tá? Aí vai ter algumas fases. Desenvolvimento indireto é porque ele vai sofrer metamorfose, os animais. Então vai ter a fase larval, aí depois vai ter a fase ninfa, tá? Até chegar na fase adulta. Qual é o maior problema disso daqui? Predação. Então, os animais vão acabar sendo predados em forma de larva ou ninfa, tá? Que nem libélula. Libélula, gente, não, libélula não, a cigarra. A cigarra, a fase larval dela e ninfa demora 14 anos, sendo que a bichinha, quando chega na fase adulta, dura 2 dias, tá? Mas a quantidade, ela bota 100 ovos, mas esses 100 ovos consegue sobreviver aí pouquíssimos indivíduos, por conta da predação, tá? Desenvolvimento direto, não vai ter o desenvolvimento larval, tá? Vai ser dentro do ovo, dentro do corpo do adulto, tá? E o indivíduo, ele é muito semelhante de jovem para adulto, tá? Qual é o maior problema? Número de descendentes. Enquanto aqui eu tenho 10, aqui vai ser 1 por vez. A não ser a doida lá dos Estados Unidos, que teve 8 filhos de uma vez, tá? Aí os espermatozoides correndo para o útero.